Meditando o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao 30. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano de graça da parte do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos testemunhavam a favor dele, maravilhados com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E perguntavam: Não é esse o filho de José? Ele, porém, dizia: Sem dúvida, me citareis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Ora, a verdade é esta que vos digo: no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Ao ouvirem estas palavras na sinagoga, todos ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto do morro, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por essa palavra, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir em Lucas 4:21. Com essas palavras, Jesus comenta na sinagoga de Nazaré um texto do profeta Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me consagrou com a unção. Lucas 4:18. Estas palavras têm um sentido que ultrapassa o momento histórico concreto em que foram pronunciadas. O Espírito Santo habita em plenitude em Jesus Cristo e é Ele quem o envia aos crentes. Mas, além disso, todas as palavras do Evangelho possuem uma atualidade eterna. São eternas porque foram pronunciadas pelo Eterno e são atuais porque Deus faz com que se cumpram em todos os tempos. Quando escutamos a palavra de Deus, temos que recebê-la não como um discurso humano, mas sim como uma palavra que tem sobre nós
poder de transformação. Deus não fala aos nossos ouvidos, mas ao nosso coração. Tudo o que diz está profundamente cheio de sentido e de amor. A palavra de Deus é uma fonte inextinguível de vida. É mais o que perdemos do que o que captamos, tal como ocorre com os sedentos que bebem de uma fonte. Santo Efrem. Suas palavras saem do coração de Deus. E desse coração, do seio da Trindade, veio Jesus, a palavra do Pai, aos homens. Por isso, cada dia, quando escutamos o Evangelho, temos que poder dizer como Maria: faça-se em mim segundo a tua palavra, Lucas 1,38. E Deus nos responderá: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Mas para que a palavra seja eficaz em nós, devemos nos desprender de todo o preconceito. Os contemporâneos de Jesus não o compreenderam, porque o viam somente com os olhos humanos. Não é este o filho de José? Lucas 4:22. Enxergavam a humanidade de Cristo, mas não se deram conta de sua divindade. Sempre que escutamos a palavra de Deus, mais à frente do estilo literário, da beleza das expressões ou da singularidade da situação, temos que saber que é Deus quem nos fala. Pensamentos para o Evangelho de hoje. O ano da graça foi aquele em que para nós Cristo foi crucificado, foi então que nos tornamos pessoas gratas a Deus Pai, e quando por meio de Cristo demos frutos. São Cirilo de Alexandria. A Boa Nova é a pérola preciosa do Evangelho. Não é um objeto, é uma missão. Quem experimenta a doce e reconfortante alegria de anunciar, sábio Francisco. A economia da salvação realiza-se no quadro do tempo, mas a partir do seu cumprimento na Páscoa de Jesus e da efusão do Espírito Santo, o fim da história é antecipado, pregustado, e o reino de Deus entra no nosso tempo. Catecismo da Igreja Católica, número 1168. Oremos. Senhor Jesus, pelo poder do Teu nome, da Tua palavra e pelas Tuas chagas, cura Teu povo no coração, na mente e no corpo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.